Boa noite, mano. Opa, apareceu, Tudo bem, irmão? apareceu. Como é que tá, maninho? Quanto tempo, hein? É, Apareceu tudo bem. alguém aqui agora? Tudo bem, graças ao Senhor, irmão. Tava perguntando, cadê os irmãos? É, turma vai chegando aos poucos aí. É, Tá tudo bem tô aí com aqui o tentando irmão? resolver. Oi, Então tá bom. tá tranquilo, graças a Deus. Tô aqui tentando resolver um problema de internet aqui. Um, Hum, comprei um negócio aqui e não chega. Aí tô tentando é, aproveitar o né? tempinho. Aqui em casa é bem ruim também, o Aí sinal da tentar... internet. E ter paciência, né? Porque sabe que esse negócio aqui você tem que ter um espírito tranquilo. É, porque isso aqui, Verdade. o cara não te atende, não. O cara não te atende. Aqui também é. Boa noite, irmãos. Boa Eu nem noite, preciso. mano. Boa noite, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Getúlio.
Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Dano. Boa noite, irmãos. Boa noite, Danilo. Beleza? Olha, o Rui. Boa noite, Rui. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa, tudo jóia. Tudo jóia, tudo jóia. Rui Rocha. Paulo Sena. É, Bom, Paulo? tudo. Tá bom. Ninguém fala meu nome aí também, agora eu fiquei com ciúme. Ô, Reinaldo, Eu você falei- tá aí, mano? Meu celular, eu não vejo todo mundo. O celular, só vejo 2, 3. Fala meu nome aí, Reinaldo Zacarias também, eu fiquei com ciúme agora. É Paulo Sena, Rui Boa Rocha noite, meu amado. Não, meu amado, você mora aqui, ó. Você mora aqui, ó. também. Eu dei boa noite, ele desligou a câmera. Ó, no computador, a gente vê todo mundo, né? É, no celular No não vê não. celular só vê os quadradinhos pequenininhos. Olha, faz parte. É Reinaldo Zacarias, Reinaldo. Reinaldo. Acabei de sair da beira do fogão. E agora eu consegui um tempo a sentar aqui, sabe como é que é, né? A gente manda só no papo. Ó, o Marcão tá na área aí. Boa ó. noite, boa noite, boa noite, boa noite, manos. E aí, Marco? E aí, irmão, Reinaldo, tudo bom? Marco vive na selva. Ô, Marco, atrás Opa! esse matagal atrás de você aí, mano. Tem um. Não é um macaquinho aí, não? Um macaquinho não, pulando aqui- aí. O Lázaro não se escondeu aqui ainda não, hein? Esse ninguém pega. Tem que sair, piorou. Por esse matagal é você que tá se escondendo dele aí. É, Ô, Paulo, se tiver um policial cristão lá, é só falar, sai pra fora, Lázaro. é isso aí, né? Vai pra fora, condenado. Você tá louco. Ah, muito bom, hein? Isso é vida. Prazer, hein? Estar com vocês aí Mas hoje. o Lázaro tá evitando aglomeração. Todo mundo fica em casa lá. Tá certo, né? Ele estava fazendo certo, né? Tá se Tem um grupo aí escondendo de lá. cristãos aí, de uma igreja aí que estão indo lá no meio do mato para evangelizar ele lá. Ele ouvir a palavra. Aí vamos Não lá. é né? difícil, não. Salvar ele, vamos salvar ele. Lá. Não é difícil, não, hein? Falou que vão fazer aquela. Qual é o nome? No monte lá, ficar na madrugada dentro, no meio do mato, lá para ver Isso, é. o Retiro, né? É, o Retiro. Não sei o quê. o retiro. Ai, diversão. É a vigília, né, que eles É falam. Né? vigília, isso, eu lembrei. Vigília. No meio do mato. É, Rapaz, eu tô por fora, mas já pegaram esse cara? Eu tô por fora, cara. Eu tô sem ver muito tempo de. Pegaram alguém, sabe? Ainda Pegaram, não. Ainda não? Ele deve estar lá na casa dele, tranquilo, escondido lá em algum porão. Eu achei que Pega já nada, foi. né? Eu vou chamar o exército. Eu vou chamar o exército, gente. Eu vou esse cara em uma hora. Então, Mídia, né? Pra vender jornal. eu deveria, eu também acho, né? Mas tudo Não, Deus mas sabe, né? ainda não atingiu os picos de audiência. Ainda vai mais um dia. Ah, é. Para dar o ibope, né? É isso aí. Boa noite, irmãos. Ô, William, boa noite.
Boa noite, William. Eu creio que já podemos, né, iniciar. Algum irmão pode dar graças para a gente iniciar? Boa noite, irmão. Vamos dar graça então, irmãos? Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Somos privilégios de estarmos juntos, através da ferramenta, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Enche nosso coração, Pai, de amor por tua palavra, de humildade, de sensibilidade, para que aproveitemos o máximo daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Pedimos essas coisas, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, vamos iniciar nossa reunião, né? Dando continuidade aqui no estudo no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.
Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisas de que ninguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
A vida cristã, ela é uma vida de fé, de passos de fé a cada dia, né? Então, nós não temos na vida cristã nenhum caminho de glória para o homem ou para a carne, que o mundo possa nos apreciar dessa forma. Mas é uma vida de fé, uma vida que nos sustenta pelo que Cristo nos disse, pela palavra de Deus, né? Pelas promessas que o Senhor nos deixou. E é olhando para essas promessas, para aquilo que é nosso, né, no sentido pela graça que Deus nos deixou, e caminhamos de fé em fé, procurando agradar a Deus, não olhando para o mundo se agrade de nós ou buscando alguma coisa do mundo. Então é tudo uma vida de fé, e de provações e de dificuldades também. O que nós esperamos em relação a viver para Cristo, a viver com Cristo e a nossa comunhão, não podemos olhar para essa vida esperando que vamos ser aplaudidos, que não vamos ter dificuldades, que não vamos ter conflitos também entre nós, mas o que nos mantém firmes é saber que temos algo mais excelente além de tudo isso. Posso não ter, Paulo fala, né? Se sofrer aflições, se passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso que eu estava partindo agora ali, tentando explicar para os discípulos. E, embora ele esteja saindo, é um grande ganho para eles isso. E agora eles vão, já apontando para o Espírito Santo, receber o poder de Deus para realizar coisas ainda maiores do que ele realizou quando estava aqui no mundo, né? Então agora eles não estarão sozinhos, mas vão sofrer, vão receber rejeição, mas não se compara ao que Deus vai fazer com eles, né? Não se compara ao que o Senhor vai fazer por eles e com eles através da fé. Então, acho que o primeiro passo aí desse capítulo é isso. Vocês estão no mundo, mas olhem para o céu. Olhem para aquilo que vocês foram chamados. Olhem para a herança que vocês têm. E assim vocês vão viver e superarão todas as dificuldades, né? Deus. Irmão, se a gente voltar no capítulo 15, lá no versículo 11, está dizendo assim, ó, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, no comecinho desse versículo, ele fala, tenho-vos dito isso. Isso o quê? O que ele falou antes desse versículo 11, a respeito da videira verdadeira, que é ele, e das varas que vão produzir os frutos. E o Pai vai limpando essas varas para que dê mais fruto. E a gente, aplicando isso para nós, é a palavra de Deus
que vai gerar em nós esses frutos, conforme nossa comunhão com a palavra do Senhor, nossa comunhão com o Senhor, por meio do Espírito Santo, nós vamos apresentar frutos. E agora, inclusive, aqui ele fala no 11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Dentro do capítulo 15 ainda, o Senhor alerta eles, do versículo 18 ao 21, as consequências do discipulado. Eu vou ler bem rapidamente. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Então, esses versículos de 18 a 21 do capítulo 15 são as consequências do apostolado, do discípulo. Então, o que acontece? O Senhor já vinha preparando eles, e agora, no capítulo que nós estamos hoje, ele diz: tenho-vos dito essas coisas para vos não escandalizeis, porque o negócio é ser feio. Está falando no versículo 1. Aí o Senhor começa a relatar o que poderia acontecer com eles e que aconteceu, ó. No versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. A gente tem na memória aqui, muito claro, em Atos, a gente vai ver Paulo perseguindo a igreja. Em Atos tem algumas perseguições. Pedro é perseguido pelos fariseus, Paulo persegue a igreja, até que o Senhor traz ele, derruba ele na estrada de Damasco. Então, a gente vê que isso aconteceu, realmente. Os judeus, os que não receberam a Cristo, eles perseguiram os que receberam. E eles ficaram numa situação difícil. Se a gente olhar direitinho, eles foram perseguidos mesmo. E a gente vê que começou por... E mais Paulo, tem um detalhe. Paulo fez isso na ignorância e na incredulidade. Que depois que ele conheceu o Senhor, pelo seu poder, pela sua sabedoria divina, infinita, ele pegou exatamente um perseguidor para trazer os fundamentos doutrinários da igreja. E esse perseguidor recebeu revelações que nenhum outro recebeu a respeito da igreja. E esse perseguidor passou de perseguidor a ser perseguido. Te lembra de Paulo descendo por um cesto, numa certa ocasião, fugindo daqui e dali, então apedrejado, dado como morto. Tudo isso o Senhor falou aqui no capítulo 15, aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria se complete, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mas não é aqui ainda não.
É aqui, não, desculpa. É no versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, o Senhor já preparou eles que o discipulado deles, quando eles fossem colocar em prática diante da nação de Israel, ia ter consequências. Ia dar fruto, mas ia ter consequências também. E eles experimentaram isso. Experimentaram na carne. Então, e a gente vê também, né? Lembrando agora um pouco mais para frente, a gente lembra que o catolicismo foi ferrenho perseguidor de quem trouxesse a palavra de Deus, quem tivesse uma Bíblia, perseguiu mesmo aquelas cruzadas, matando cristão, matando, achando que estava fazendo uma obra a Deus. Na verdade, estava fazendo uma obra do diabo, né? E eu lembro que eu fui católico por 30 anos, e a gente lembra bem, naquela mesma questão de Paulo, naquela incredulidade, né, na ignorância, a gente via um crente vir para cima da gente, a gente atravessava a rua. Falava, lá vem o crente, lá vem os crentes. E a gente atravessava a rua, não recebia. Saí lá na juventude, né, que a gente era católico, mas aquele católico também, água com açúcar, né? Mas dentro do catolicismo, tinha isso. Eu não vou dizer por hoje que eu não estou mais lá, mas tinha isso, essa questão de resistir à verdade. Porque um crente, por pior que seja, ele vai tentar falar da palavra de Deus quando ele sai à rua. Ele sai a evangelizar. Então, ele vai trazer alguma coisa da palavra. E isso sempre foi rejeitado no catolicismo. Não receber nada. Então, de certa forma, é uma perseguição à palavra de Deus. É até aí, irmãos. Se alguém quiser acrescentar ou fazer algum ajuste, fique à vontade.
esse versículo 8, pegar o 7 para dar o contexto do nosso capítulo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque, na verdade, era para o Senhor estar aqui, né? Se o mundo tivesse recebido a Cristo, era para o Senhor estar reinando. Mas como ele foi rejeitado, ele enviou o Espírito Santo para habitar naqueles que creram nele, no Senhor, para não deixar eles órfãos, sozinhos. Então, enviou o Espírito Santo para habitar neles e habitar no mundo, para testemunhar do pecado do mundo contra Cristo. A rejeição contra Cristo. Essa é a rejeição. Israel, lá no livro de Atos, eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Atos capítulo 7. Tem um trecho aqui que Estevão, tá aqui, ó. E versículo 56, 55 e 56 de Atos 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, que é Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade e o apedrejavam. Então, o que acontece? Quando Estevão fala que ele olhou para o céu e viu o Senhor em pé, à direita do Pai, aqui era a última tentativa, esse capítulo 7 todinho de Atos, fala do testemunho que Estevão dá contra a nação de Israel. Contra a nação de Israel. Da rejeição contra Cristo. Aqui era uma última chance, pelo Espírito Santo, Estevão tá pregando, e o Senhor ainda tá de pé à direita do Pai. Se eles se arrependessem nessa pregação de Estevão, o Senhor podia voltar naquela hora. Ele não havia sentado à direita do Pai ainda. Mas aqui configura e consuma a rejeição também do Espírito Santo, quando eles apedrejam Estevão até a morte. Então, o Espírito Santo foi rejeitado pela nação de Israel e ficou no mundo aqui, habitando naqueles que creem no Senhor, para dar o testemunho desse pecado do mundo contra o Senhor, contra Deus, contra o conselho de Deus, que o conselho é formado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ficou aqui para testemunhar que o mundo pecou contra Deus. E ele vai convencer. Porque quando Pedro faz a pregação no capítulo 2 de Atos, que ele faz a pregação para a nação de Israel, no versículo, acho que 36 ou 37, do capítulo 2, deixa eu abrir aqui só para confirmar.
Está aqui, ó. Versículo 37. E ouvindo eles isso, ouvindo o quê? A pregação de Pedro. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no versículo 37, agora eu vou falar uma coisa que eu penso, posso estar errado, mas está dizendo assim: ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração. Quem que fez isso no coração daqueles judeus que estavam ouvindo a pregação de Pedro? Só pode ser o Espírito Santo, pela palavra. Apertou o coração deles. O Espírito Santo estava mostrando para eles a verdade da salvação por meio de Cristo. Então, esse versículo 37, eu penso que o Espírito Santo convenceu eles, como vai convencer muitos até a vinda de Cristo. Mas é por isso que fala que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou parar nessa questão do pecado, convence o mundo do pecado, e vou deixar aberto para os irmãos aí. E aí? A misericórdia do Senhor já está sobre nós. E a resposta do nosso coração é que nós devemos guardar estes santos conselhos pela força que ele nos dá, não porque há em nós que alguma capacidade, né, para nós exercermos isso de nós mesmos. Mas não, é o Senhor que nos fortalece pelo seu grande amor, né, e por tudo aquilo que ele nos faz, e ele nos fortalece para que nós possamos colocar tudo isso em prática, né? O exemplo que foi dado, que os irmãos já explicaram, e nos seus momentos finais, né, que ele também se angustiou, porque ele ia passar por um processo brutal, né, e mantendo o seu grande amor por todos nós, e foi fazendo essas explicações. No versículo 32 diz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só.
Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Na verdade, o Pai estava com ele, sempre esteve com ele. E depois de tudo isso, de tudo que se desenvolveu, ele também está conosco, né? Então, nós somos também muito bem guardados pela misericórdia do Senhor, pelo seu grande amor, e porque ele fez tudo isso por nós, sem nenhum merecimento em nós. E o versículo 33, irmãos, do nosso capítulo, diz, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso aí é uma das forças que ele coloca dentro do nosso coração, e cuja resposta desse nosso coração, que já é por essa força que ele nos colocou, é estar firme no que está escrito nessas palavras, por meio dessas palavras, né? Não é muito fácil, né? Claro. Mas nós tenhamos paz. O versículo 20 também diz, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, não resta dúvida, né? Se a gente for fazer isso matematicamente, a gente sabe que o mundo goza os seus prazeres e se delicia nas suas concupiscências, né? E a carne, ela se exalta. E, na verdade, a gente sabe que, como o irmão disse aqui, né? Está escrito também, do pecado, né? Das três coisas. Porque do pecado, porque não creram em mim, né? Quando o pecado é abraçado, né? Então, dificilmente o mundo é assim. Eles abraçam o pecado e não larga de jeito nenhum, né? A não ser que essa misericórdia os alcance, que é o próprio Senhor, que ele vai, como o nosso irmão Rui disse, né? Ele vai juntando, vai colocando nos corações, né? Daqueles que hão de crer, aqueles ainda que vão chegar, né? Nós já estamos na fila e, por certo, o Senhor sabe de muitos ainda que virão, né? Então, essa palavra, essa força dessa palavra que entra no nosso coração, ela é permanente e ela se renova a cada dia, né? Porque nós ainda nesse tabernáculo, nós temos assim momentos de instabilidade, né? E que pode isso aí nos levar a consequências de ter uma regressão na nossa comunhão, né? Vamos dizer assim. É o próprio aborrecimento diário que faz isso conosco, né? Mas o Senhor hoje também, por meio desse ensinamento, que esse ensinamento ele se caracteriza como a força que ele nos dá, né? E a resposta do nosso coração é sim, Senhor, amém, amém, né? Então, ele diz para nós que no mundo nós vamos ter aflições, como nós temos, e teremos ainda nos nossos obstáculos, né? Naquilo que os nossos enfrentamentos e uma série de coisas, mas a nossa comunhão está segura. Porque ele diz, tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Irmãos, onde é que nós vamos ter paz? É só o Senhor que pode dar paz. Essa palavra, paz, é exclusiva. É a minha esposa que está resfriada. Essa palavra é de exclusividade única do Senhor, né? Então, paz, paz. Ninguém tem paz se não vier do Senhor. E ele disse aqui, em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas antes ele já nos está dando a sua paz, né?
E tem de bom ânimo. É o recado que ele nos está dando, que isso aí se transforma na força celestial que ele nos dá para que nós possamos estar firme na travessia desse deserto. Até aqui, meus amados. Irmãos, boa noite. Me ouvem bem? Sim, irmão Alain. Então tá bom. Estava pensando um pouquinho aqui no que o irmão Rui falou e um pouquinho nesse último versículo do capítulo que a gente está estudando, que o irmão Marco também falou, né? Digo da parte que o irmão Rui falou do Espírito Santo, né? O papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Aí do versículo 9 ele vai elencando, né? O pecado, a justiça e o juízo, né? Do pecado, porque não creem em mim. Ele deixa bem claro, né? O pecado é porque não creem em Deus. Esse é o pecado, né? E é desde o princípio, porque entrou no mundo e causou toda essa ruína, né? O não crer, o desconsiderar a palavra de Deus. Da justiça, o Senhor falou, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, né? Porque nós sabemos que o Senhor morreu porque ele falou que era filho de Deus e foi por isso que ele foi condenado, né? Então ele voltou para o Pai, porque realmente ele era filho, né? Saiu de Deus e voltou para Deus. E voltará em glória, né, para que todos vejam que realmente ele é o filho de Deus, né? E ele fala do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, aquele que causou todo esse problema já está julgado, né? Já tem a sentença lavrada desde lá de Gênesis 3, né? Que Deus falou que poria inimizade entre o Senhor Jesus, que é a semente da mulher, e a serpente, né? Agora, se a gente retroceder um pouquinho mais ainda no final do 15, lá, para observar os versículos 26 e 27, ele vai falar de novo não, vai falar antecipadamente ao versículo 16 dessa vinda, né, do Consolador. Fala, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai e testificará de mim, né? Esse é o papel do Espírito Santo, testificar do Senhor e glorificar do Senhor, né? E o Senhor é a verdade, nós sabemos disso. E é interessante a gente observar também o 27, que o Senhor fala assim, e vós também, falando para eles, né? E vocês também testificarão acerca do Senhor. Por quê? Pois estiveste comigo desde o princípio, né? Além do Espírito Santo fazer esse papel, aqueles apóstolos também fariam isso, porque eles estiveram com o Senhor desde o princípio, eles não podiam negar isso, né? E eles foram capacitados por essa ascensão do Senhor Jesus, essa conveniência, né? O Senhor falou, convém que eu vá para que o Espírito venha, né? E aí, como o irmão Rui citou, né? Os testemunhos dos irmãos ali em Atos, Estevão, os irmãos sendo expulsos porque estavam falando do Senhor Jesus e as perseguições que ele falou, né? Se a gente puder abrir em Gênesis, irmãos, Gênesis 2, só para a gente ver a primeira parte ali da que ele vai elencando do pecado, da justiça e do juízo,
a gente abrir em Gênesis 2, aí quando o Senhor fala do homem, né? Quando ele criou lá a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. É Gênesis 2, do 15 ao 17. Assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, esse foi o testemunho do Senhor, né? Aí lá no capítulo 3, quando da queda, logo nos primeiros versículos, está assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerá de toda árvore do jardim? O Senhor não falou isso, o Senhor falou que poderia comer todas, menos a do conhecimento do bem e do mal, né? E a mulher respondeu, né? Disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Se a gente observar, é uma coisa muito sutil aqui, ó. O Senhor não falou que não podia tocar. O Senhor falou que não poderia comer. Ela acrescentou coisas aqui que o Senhor não disse, né? É onde o diabo aproveita, né? As doutrinas dos homens, ficar inventando coisa que o Senhor não disse, né? Ou para mais ou para menos. É onde o diabo acha a oportunidade de poder agir. Aí, logo no versículo seguinte, ele percebe essa oportunidade que ele mesmo foi criando, né? Pelo diálogo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui entra aquela questão da concupiscência, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, essas coisas aí, né? Mas aqui é só para ver aquilo que o Senhor falou, do pecado, porque não creem em mim, né? Porque se eles tivessem crido em Deus, eles iriam rejeitar o conselho, né, do inimigo. Que é sempre o que ele faz, ele sempre dá um conselho, né? Ele dá uma sugestão. E a pessoa que não está firmada na verdade, ela vai ponderar, talvez possa ser que seja assim, eu posso ser que seja assado, e acaba caindo, né, na cilada do inimigo, aí onde vai dar luz ao pecado, né? E falando um pouco agora da parte do nosso testemunho, como a gente leu em João 15, 27, né, que o Senhor falou: vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Isso fica bem claro lá em 2 Pedro, né, quando Pedro está ensinando aos irmãos. É 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 16, né? 2 Pedro 1, a partir do 16. Pedro falando assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, o Senhor falou lá, né? Porque vocês estão comigo desde o princípio, vocês vão testificar de mim. É isso que Pedro está falando aqui para os irmãos. Nós mesmos estivemos com ele, né? Nós não estamos falando coisa que nós ouvimos dizer, ou coisa da nossa cabeça. Nós mesmos estivemos com ele. Então, eles poderiam testificar do Senhor, né? Aí ele continua. Portanto, ele fala alguns eventos que eles puderam presenciar, né? Ele vai falando aí, ó. Portanto, ele recebeu de Deus Pai, honra e glória,
quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele está confirmando que esteve com o Senhor. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Aqui entra, né, aquela parte que o Espírito Santo vai testificar do Senhor, né, através também de quem? Dos homens. E mais uma referência que eu gostaria de ler com os irmãos, 1 João 5, 1 João 5, a partir do versículo 4, isso para falar daquele finalzinho que o irmão Marco também comentou, do versículo 33, ele fala assim, além de falar do testemunho do Espírito e do nosso, ele fala, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Né? Aí em 1 João 5,4, ele vai falar assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ele falou, tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Ele vai falar, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, é o crer no que Deus falou. É a nossa fé. Nós não vemos, mas nós cremos. Porque quem falou é Deus. E ele segue. Ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? E crê que Jesus é o Filho de Deus. Né? Aí ele continua. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Penso eu, irmãos, os irmãos podem me ajudar, né? Esse por água e por sangue é naquele momento que o Senhor, na cruz, teve o seu lado furado e não saiu somente água, saiu água e sangue, né? E aquilo ali foi um testemunho para todos os que tiveram ali e puderam ver, né? Aí ele vai falar, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, que é Deus, né? O Pai, o Deus Pai. A palavra, que é o Senhor. Nós sabemos que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, as 3 pessoas da divindade. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. O Espírito Santo, a água que saiu do lado do Senhor e o sangue. E estes 3 concordam num. Quem é esse um? É o próprio Senhor Jesus. Né? Nele habitava o Espírito Santo e ele, o sangue puro e a água, né? que nos lavou a igreja. Né? Aí ele fala, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu filho testificou. Desculpa, irmãos. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Olha que grave, né? Quem não crê naquilo que Deus falou, faz dele mentiroso. Porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Né? Olha como é importante a gente depositar a fé naquilo que Deus falou. Né? Porque essa foi a condenação que a gente viu ali no nosso capítulo lá, o Senhor falando do pecado porque não creram em mim. Né? Quem não crê em Deus, mentiroso fez. Se a gente pensar, é muito grave, né, irmãos? Então, é só para a gente verificar essas passagens
para ver também, junto com o que o Senhor Jesus falou nesse capítulo que a gente está lendo, até, irmãos. Irmão, só um versículo aqui rápido, que alguns irmãos também vão ter os seus pensamentos. No livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, então diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Esse versículo vem ao de encontro, inclusive, ao que já foi falado, e o que está escrito aqui no nosso capítulo de hoje. Porque o versículo 33 e o versículo 20 do nosso capítulo, eles se abraçam porque aí o Senhor, em Isaías, já era lá a profecia, né? Que o que viria a acontecer realmente se sucedeu. E esses dois versículos, o 20 que diz: na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis. Que nem eu acabei de dizer, né, irmãos, antes, né? E o 33 que diz para que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né? Então, desculpa, esses versículos, eles se entrelaçam, inclusive esse da promessa lá em Isaías, né? E tudo isso, né, de uma forma assim muito maravilhosa, o Senhor solidifica essa fé dentro do nosso coração, né? Como nós, na verdade, nós não temos essa condição, mas Ele que provê todas as coisas e, de uma forma definitiva, juntando todas essas palavras, toda essa literatura celestial maravilhosa que nós aprendemos diariamente, então, como a de hoje, muito especial acerca disso, né? Isso nos fortalece e o guarda-chuva da misericórdia do Senhor, ele continua sobre nós e também sobre aqueles que hão de vir ainda, que vão, inclusive aqui no versículo 20 mesmo, né? Que no final do versículo 20 diz: e vós estareis tristes, né? Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, essa transformação das nossas lágrimas e no sentido da palavra, né? Porque o mundo, além de nós não sentimos nada pelo mundo, ele não nos dá nenhum prazer, mas nós sentimos muito, porque nós vemos muitas pessoas e a gente, às vezes, pede ao Senhor que usa de misericórdia, porque tem aqueles que realmente se tornam uma muralha, né? E acaba querendo ainda ter um enfrentamento com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus, né? Mas tudo isso o Senhor sabe, e tudo isso Ele sabe como lidar, né? Porque as coisas do Senhor realmente são os desígnios de alta complexidade, porque Ele sabe. Para nós, nosso entendimento é muito pequeno e realmente nós não temos como desvencilhar isso, né? Mas o Senhor, por grande bondade e misericórdia, hoje Ele nos ensina dessa forma e sela essa palavra nossa, ou melhor, essa palavra deste livro de João, né? Do Evangelho, dessa forma, né? Que nós tenhamos paz, porque a profecia foi feita, cumpriu, o Senhor veio, passou por tudo que tinha que passar,
e deixou o legado maravilhoso dele, que é essa paz que nós sentimos. Até aqui. Estou com um pensamento aqui, no versículo, voltando um pouquinho para trás, versículo 8. Quando vier o Consolador, né, no finalzinho do 7, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai abrir os 3 itens aqui, João escreveu o Evangelho, ele abre um por um, né? Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Esse versículo me chamou a atenção. Estava vendo aqui? Porque está dizendo, ó, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Olha que interessante. Então, a gente pode ver aqui que a justiça, na acepção de palavra genuína, ela teve no mundo por 3 anos só, que era o Senhor. E quando ele fala da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Então, a justiça autêntica estava no Senhor, e a gente vê nos evangelhos, que em algumas passagens, o Senhor é chamado de o justo pelos injustos. E o Espírito Santo ficou exatamente para dar esse testemunho dessa justiça de Deus. Como é que vai ficar expresso isso? Vai ficar se contrapondo com a justiça do mundo. A justiça do mundo é justa? Aos olhos do mundo é, mas aos olhos de Deus não. A justiça hoje, ela sofre, né? Agora, nós sabemos que quando o Senhor voltar para reinar os 1000 anos, aí sim vai ser um reino de justiça. Porque ele vai estar presente, ele vai estar conduzindo, né? Agora, o versículo 12 é um fato interessante. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar agora. Aí o Senhor, no 13, ele dá um consolo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Interessante que isso aqui me chamou a atenção, naquela fase que a gente ainda não só nasceu de novo, mas ainda não foi selado com o Espírito Santo. Isso me chamou a atenção, porque a gente tem muito o que ouvir, mas ainda não... aquele homem de Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então vive altos e baixos, que ainda não tinha sido selado com esse Espírito da verdade. E é o Espírito Santo que vai nos alimentando, nos sustentando dessas coisas de Cristo. Que ele fala aqui, ó, no 13 ainda. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Por isso que o Senhor fala no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer. Isso aqui é para nós também. Para nós temos muito, mas muito mesmo, o que aprender do Senhor. Mas muito, muito. E a gente não tem medida para receber tudo que o Senhor tem reservado para nós. Nós não temos medida, que é muita coisa, é muito. E é o Espírito Santo, ele diz aqui no 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir. Interessante que João traz esse versículo e é o próprio João que vai escrever Apocalipse, que é o que há de vir. É o que há de vir, a eternidade. Vai vir o milênio, depois, novos céus, novas terras. Muito, muito, muito rico esses versículos. Se a gente olhar com cuidado, tem muita coisa rica. Agora, o irmão Alan falou da passagem de João, né? Uma coisa interessante, lá do capítulo 5 de 1 João, versículo 6. Este é aquele que veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Interessante, porque aqui está numa ordem contrária aos evangelhos. Porque para ver essa purificação da água, nada disso aconteceria se o Senhor não se entregasse na cruz. E lá na cruz fala que quando o soldado romano furou o lado do Senhor, saiu sangue e água. Sangue e água. A gente entende o que? O sangue que o Deus o Pai aceitou como pagamento por cada um de nós. O sangue também nos leva a quê? Lavando os nossos pecados. E o sangue a gente sabe do quê? Que lá no Velho Testamento fala que o sangue é vida, pertence a Deus. Então, primeiro saiu a vida do Senhor, em troca da nossa. Depois a água. Podemos fazer uma aplicação também, uma aplicação. O sangue que sai é para uma nova vida para nós, que vai ser ministrada pelo Espírito Santo, pela palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, aqui, é um símbolo. A água representa a palavra de Deus. Então é interessante, lá no Evangelho de João, que diz quando o soldado furou, saiu sangue e água. Uma nova vida gerado primeiramente, lógico, pela obra eficaz do nosso bendito e amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas por esse sangue derramado, gerou uma nova vida que ela vai ser sustentada por essa palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Até aí, irmãos.
Irmãos, enquanto o nosso irmão Rui estava falando, né, dessa sequência, estava pensando como é bendita a palavra de Deus, né? Dessa sequência dessa ordem, né? Primeiro sangue e água. A gente sabe que o sangue, como o irmão falou, né? Ele nos limpa, nos torna dignos, né? Judicialmente. E depois a água, ela vai nos purificando desse mundo, né? Vai nos tornando, nos faz participantes, né? Nos faz separados. Primeiro o sangue, ele nos coloca numa nova posição e nós somos lavados, né? Pela água da palavra. Efésios que fala isso, né? Vai nos lavando, nos santificando pelo lavar da água da palavra. Muito interessante essa ordem aí que o irmão observou. E sem sermos justificados pelo Senhor, nós não podemos nos tornar participantes das coisas santas, né? E quando o irmão também está falando do versículo 12, né? O Senhor ainda tinha muita coisa para dizer, mas não poderia, porque eles não poderiam suportar aquele momento. Eu lembrei daquela passagem se os irmãos puderem abrir, 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios 3, Paulo fala algo semelhante aos Coríntios, né? Ele não poderia, vou ler aqui, 1 3 a partir do 1, Paulo fala, eu, irmãos, não vos pude falar como espírito, como a meninos em Cristo, né? Aqui já eram irmãos, né? Essa é a única observação aqui diferente, né? Mas aí, se a gente voltar um pouquinho ainda em Coríntios, Paulo explica isso, né? Ele fala essa diferença do homem carnal e do homem espiritual, porque naquele momento, não que os irmãos ali em João 16:12, o Senhor tivesse os tratando como carnais, né? É porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Ou seja, eles só tinham a natureza carnal, a natureza adâmica, né? Eles não tinham ainda sido gerados de novo como igreja, né? O que aconteceu em Atos 2. Aí, por isso que o Senhor fala, quando ele vier, né? Daquele fato de Atos 2. Ele vos guiará em toda a verdade. Foi o que capacitou esses irmãos, no princípio, a agirem tão ousadamente como eles agiram, e até os principais do povo ficar admirado. Como pode esses homens iletrados estar falando desse jeito, né? É uma coisa, a obra do Senhor. Agora, a gente lê lá em 1 Coríntios 2, o Paulo ele explicou isso aí primeiro e depois falou lá em 3, né? É bem rapidinho, irmãos. 2 Coríntios 2, a partir do 6, ele fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, ou seja, entre já cristãos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, ou seja, aqueles que seriam selados com o Espírito Santo. Né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Né? Ou seja, agora eles se tornaram capazes de receber aquelas coisas que outrora não poderiam suportar. Né? Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o homem natural não poderia saber e compreender as coisas, porque ele não tem o Espírito de Deus. Aí ele continua no 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Né? Ele falou lá, ele vos guiará em toda a verdade, né? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, né? Ou seja, o que é espiritual compreende tudo, né? E ele de ninguém é compreendido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É muito interessante pensar no versículo 12, né? E ver esse trecho aqui de Coríntios, e Paulo, logo em seguida, fala quase que de maneira igual, semelhante ao que o Senhor falou, né? Que não poderia falar a eles como espirituais, porque eles ainda eram carnais, né? Eles não poderiam compreender algumas coisas. E aí? Irmão, só para deixar pontuado aqui, aquela passagem de 1 João, fala primeiro da água e depois do sangue, porque ali está dizendo da condição que a gente chega a Deus, né? Então a gente precisa ouvir o evangelho, que é a palavra. E a palavra é um sinônimo de água. Então a gente vai chegar a Deus ouvindo a palavra, nós vamos receber a nova vida, tá? Nessa nova vida, nós vamos ser despertados pelo Espírito Santo para ouvir o evangelho, para receber o selo do Espírito Santo e compreender toda a obra de Cristo na cruz. Que aquele sangue derramado diz com respeito ao pagamento por todas aquelas almas que vierem a crer, que já creram em Cristo, que Deus, o Pai, aceitou. Então, por isso é que fala da água primeiro, no 1 João, que é a condição que a gente chega para ser purificado, ouvindo primeiramente a palavra de Deus. Até aí.
Algum irmão tem alguma consideração? O nosso horário já praticamente já chegou, né? Eu só fiquei ouvindo aqui os irmãos, porque eu estou numa caminhada aqui na noite aqui para procurar o endereço. Então, só dar um abraço para os irmãos aí, que hoje eu só fui edificado aí pela palavra dos irmãos aí. Então, podemos dar graça, irmãos? Deus, nosso Pai, mais uma vez somos agradecidos pelo teu favor. Primeiramente, mandar o teu Filho amado nesta terra, se submeter às civícias deste mundo, sofrer e ser entregue, e morto e ressuscitado também, condicionando a todos nós, crendo na sua santa palavra, a salvação das nossas almas, o que está selado dentro do nosso coração, conforme foi explicado hoje também, pelo seu sangue derramado, foi espetado pelo soldado, saindo sangue e água, que foi a nossa purificação e também o nosso crescimento e a nossa fortaleza, que é a tua palavra, que representa a água. E assim, Senhor, são maravilhas que o Senhor tem dispensado a nós, dos teus tesouros, e assim nós não temos palavras. E agradecemos por tudo, né? Pelos irmãos que nos estiveram conosco, e que o Senhor possa estender a tua misericórdia em favor de cada um e suas respectivas famílias. Assim, nós entregamos aos teus pés esta oração de agradecimento, que o Senhor a receba no precioso nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, que está à tua direita, glorificado para todo sempre. Amém. 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 Até mais, meu Amém. irmão. Um abraço. Amém. Boa noite com todos. Um abraço. Boa noite, irmão. Amém, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. irmão. Boa noite. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um abração. Boa noite, Marco. Boa noite, boa noite, boa noite. Fazer a janta, Marco. Estou com fome. É. Tchau, irmão. Boa noite. Um abraço a todos. Até a próxima. Oi, Júlia. Agi. Boa noite, queridos. Até, hein? Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite, Beth. Ai, que linda. Põe o vídeo aí, Célio. Cadê a Célio? Põe o vídeo aí. Ah lá. Grande abraço, irmã. Os irmãos também, a Gi. Quem está do lado da Gi? É a Júlia? Isso, É, é a Júlia. Fala É. oi, irmã Magda. Olá, irmãzinha. Saudade. Tá tão linda. Tá crescendo. Boa noite a todos. Vou me recolher. Tá bom. Boa noite, Paulo. Boa noite, grande Eu abraço. vou sair desse mato aqui que eu estou aqui e também vou me recolher. Tá bom. Boa noite, irmão. Boa noite a todos, irmãos. Uma boa noite para todos. Boa noite. Ninguém sabe se você conseguiu. Hã? A Beth conseguiu entrar. Obrigado, Célia.
Obrigada. Boa noite. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Amém. Tchau. Amém.